Esse é o nosso Aconteceu na Expo, episódio especial aqui do Santo Flow, trazendo conversas bem especiais também. Gente, olha, hoje nós estamos trazendo aqui esse conteúdo no primeiro dia da feira e já está um formigueiro de gente aqui, eu estou impressionado e é com muita honra que eu aqui recebo nos nossos estúdios, aqui na nossa arena do Santo Flow, aqui diretamente da Expo Católica, o Frei Wilter Malveira. O pessoal deve chamar muito de Wilter, né? Ou não? Mas é o Wilter Malveira. Ele mesmo, com muita alegria. Olha, ele que é escritor, cantor, viu? Vou dizer uma coisa, viu? E, inclusive, está se preparando, pode dizer não? Pode, claro. Para uma missão muito especial, que ele vai fazer um trabalho de evangelização na comunidade brasileira na Califórnia. Menino! É, chique. Chique, a pessoa diz chique, mas olha, sair em missão, sair do seu cantinho. Frei, sua bênção, que alegria receber o senhor aqui. Deus te abençoe, Guto, abençoe a todos vocês que acompanham o Santo Flow. Estava dizendo que é a realização de um sonho, né? Porque se a gente for calcular aí alguns anos atrás, já era para eu ter vindo aqui. Desde quando começou o Santo Flow? Desde que a gente ficava dizendo, eu mandei mensagem, eu acho que o senhor foi em Juazeiro, né? Uma coisa assim, né? Na época de Juazeiro ainda. Juazeiro ainda. E aí não dava certo pro Guto, não dava certo para mim, ficou nessa coisa. É porque tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. É a minha primeira participação aqui na Expo Católica, depois de retornar de Roma, nesses últimos 3 anos que eu estive lá estudando. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Fico feliz também com a repercussão, com o crescimento, com o alcance do Santo Flow na vida de tantas pessoas. Sempre que eu posso, acompanho lá, vejo as entrevistas, vejo... Que maravilha. Que bom, Deus abençoe. Eu já escutei a música do Frei cantando com a Madre Kelly. Eu te amo, Jesus, é essa ou não? Lindo és. Lindo és. Lindo és. Já lembra, amor, dessa música? Lindo és. A gente já cantou no carro várias vezes. Como é que é mesmo o refrão? Lindo, lindo és, lindo, lindo és. Ele é a Madre Kelly cantando, exato, né? Tá vendo como eu conheço? Nós estamos, inclusive, em frente ao stand da Ângelos, aqui no Santo Flow. E o senhor tem 3 livros já 3 escritos. livros. Um esgotou. Esgotou. O primeiro. Chama o primeiro? O primeiro se chama Caminhos de Reconciliação. É praticamente um retiro espiritual, onde eu falo da reconciliação em 4 âmbitos. A reconciliação consigo mesmo, com o outro, com Deus e com a natureza, na dimensão franciscana. E esse livro foi meu primeiro livro, graças a Deus entrou na lista dos mais vendidos do Brasil, 3º lugar, já vai para a 4ª edição, nós conseguimos ir para a 2ª edição em menos de um ano, e já acabou, né? Então logo logo vai estar sendo reeditado. E aí vem o 2º livro, que é o Discipulado dos Imperfeitos, esse é seu. Aí Discipulado sim, dos Imperfeitos. Discipulado dos Imperfeitos, olha só que nome, viu? Esse livro, ele foi meu 2º filho, né? E eu escrevia no âmbito da espiritualidade, mas também da formação, porque eu quando fui confessor no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Fortaleza? Que fica no centro de Fortaleza, eu escutava muitas pessoas, então a minha experiência de pregar retiros, de ouvir as pessoas em confissão, em direção espiritual, eu vejo que as pessoas confundem muito o que é santidade com o que é perfeição. E esse livro, são 240 páginas, eu fiz um estudo bem aprofundado sobre a santidade como um processo e a perfeição como resultado desse processo. Então, até o último suspiro da nossa vida, nós vamos ser imperfeitos. É verdade. E só no céu seremos verdadeiramente perfeitos, né? Quando nós estivermos face a face com Deus. E eu vejo que a gente vive essa ditadura da perfeição, onde a gente tem que se enquadrar dentro de padrões, inclusive padrões espirituais. E, na verdade, quando Jesus ele foi chamar os discípulos, ele chamou os melhores, os mais perfeitos. Ele chamou os imperfeitos. Inclusive tinha ali um cobrador de impostos, tinha um interesseiro, tinha um desconfiado, tinha o Pedro cabeça dura, teimoso, né? Ele chamou assim homens imperfeitos, mulheres imperfeitas para formar o grupo dos seus. Então eu quero mostrar que a imperfeição, ela não é um empecilho para que a gente alcance a santidade. Inclusive os santos, eles sempre se reconheciam imperfeitos. E graças a Deus esse livro também
Ele esteve no 7º lugar dos mais vendidos do Brasil também, Olha graças só, a que Deus. maravilha. E aí o meu terceiro filho, né? Olha só, esse aqui também é meu ou não? Esse é seu. Ah! Esse é seu. A evangelização nas redes sociais. Conexão, proximidade e encontro. É. Mas que coisa. Hoje você tá com quantos seguidores no Instagram? 87 mil. Olha que maravilha, 87 que mil. coisa boa. Gente, olha, a evangelização nas redes sociais, conexão, proximidade e encontro. E aqui foi uma tese que o senhor fez. Exatamente. Ah. Eu comecei a trabalhar no âmbito da comunicação já há alguns anos. Sim. Eu fiz TV 2 anos e meio, Sim. fiz rádio 6 anos, Você fez TV lá em Fortaleza? lá em Fortaleza. TV Diário não? TV Diário. Ah, TV tá. Diário em Fortaleza, é um programa chamado Encontrando a Paz, FM 93 e Rádio Dom Bosco, que eu passei 6 anos. Eu trabalhei na Rádio Padre Cícero em Juazeiro muitos anos. De Também do Salesiano, sim. Pronto. A Rádio Dom Bosco eu já fui lá também várias vezes. Então, quando eu estava nesse mundo da comunicação, eu disse, não, quem está na chuva é para se molhar. Sim. E aí eu vim para São Paulo, fiz uma pós-graduação pela PUC, no CEPAC PUC, em comunicação social, me especializei nisso e aí me joguei nesse mundo da comunicação. E aí, eu tinha completado 10 anos de padre, logo depois da pandemia, e eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer uma experiência internacional. E aí eu pedi a minha ordem e fui para Roma. E eu fui estudar teologia pastoral no âmbito da comunicação, na Pontifícia Universidade Lateranense, que é conhecida como a Universidade do Papa. Isso. E lá eu estudei, né, fiquei quase 3 anos e graças a Deus consegui o título de mestrado, que é uma licença, e recebi proposta para fazer um doutorado, mas não quis, porque eu não quero muito me dedicar diretamente ao mundo acadêmico. E esse foi o tema da minha tese, a evangelização nas redes sociais, a partir de um documento que, infelizmente, muitas pessoas que trabalham nas redes sociais não conhecem. Ah, é? É. Um documento que o Dicastério para a Comunicação lançou em 2023, Pentecoste 2023. Esse documento se chama Rumo a uma Presença Plena, que o Dicastério para a Comunicação escreveu, redigiu, para quem trabalha com rede social. E aí, quando esse documento saiu, que eu li, eu disse, é isso. Me debrucei sobre o documento como documento base, mas eu peguei também tudo aquilo que a igreja tinha dito até então. São João Paulo II, que foi ali que nasceu a internet, sim, né? A sim, microinformática, claro. Depois a internet. O Papa Bento e o Papa Francisco, né? O São João Paulo II inaugurou esse mundo da internet e valorizou também. O Papa Bento, que dizia que as redes sociais é uma nova ágora, era uma praça, o lugar onde as pessoas se encontravam. E o Papa Francisco, que disse que a internet é um dom de Deus, né? A gente sabe que essa relação igreja e comunicação, ela teve os seus altos e baixos. Existiam muitos documentos dos papas censurando os meios de comunicação. Sim. E foi a partir de um documento, um decreto chamado Intermirífica, dentro do Vaticano II, que considerou a tecnologia como maravilhas, que abriu as portas, foi um divisor de águas. E a partir de então, a igreja começou a usar os meios de comunicação como uma ferramenta potencial para comunicar o evangelho. Ela já vinha fazendo isso desde Pentecoste, né, desde o nascimento da igreja, com todos os meios que o tempo ia trazendo, né? A escrita, a imprensa, o rádio, a TV e agora a internet, né? Então, o Papa Paulo VI, ele disse que a natureza da igreja é evangelizar. A identidade mais profunda da igreja é evangelizar. Então ele vai dizer que a igreja existe para evangelizar. E para evangelizar, ela usa as ferramentas que tem. E a gente sabe muito bem que hoje, sobretudo depois da pandemia, esse fenômeno já vinha acontecendo, mas ele foi potencializado com a pandemia e aqui no Brasil, né, permaneceu, que é a evangelização nas redes sociais. Eu confesso para você, Guto, que eu tive que convencer o meu orientador a escrever sobre isso, porque na Europa não é tão forte
como é aqui. Então eu tive que mostrar dados e estatísticas, eu tive que mostrar para ele que a evangelização nas redes sociais é um fenômeno e que é um fenômeno positivo, né? Porém, esse livro, eu também quero mostrar o que é a evangelização nas redes sociais, quem são os verdadeiros missionários digitais, né? E como se deve fazer. Olha. Então, são 3 pontos. A conexão, a gente vive nesse mundo, segundo um teórico da comunicação chamado Luciano Floridi, ele disse que a gente vive nessa infosfera. Caramba, essa infosfera. Atmosfera de informação. Exato, essa infosfera, e usa um nome bem específico, nessa vida on-life. Sim. On-life. On-life, a vida dentro do online. Do online. Legal. Então não é mais offline, online, é on-life. On-life. E ele diz assim que não tem nada hoje dentro da vida social que não seja tocado pelo que é midiático. Né? Verdade. E aí a igreja olha para isso, para esse fenômeno. Por exemplo, o Brasil é o 2º país que mais usa a internet no mundo. Não sei se você sabia dessa estatística, mas é o 2º país que mais usa a internet no mundo. Então, a igreja olha para isso e diz: o que a igreja tem que fazer aqui e agora? A gente vai demonizar, a gente vai fugir disso? Não. A igreja começa a usar isso como uma grande ferramenta para comunicar o evangelho, que é a sua natureza. Sim. Né? Então, assim, graças a Deus tem se multiplicado cada vez mais. O Santo Flow também uma ferramenta de evangelização. São tantos e tantos influenciadores e influenciadoras, embora a igreja prefira usar o termo missionários digitais, que hoje fazem um trabalho belíssimo em vários âmbitos, né? Em vários âmbitos, seja no âmbito catequético, seja no âmbito formativo, seja até no âmbito do humor também, da arte, da cultura, da formação como um todo, litúrgico, enfim. Tem muitas áreas que pessoas hoje estão atuando, mas com o mesmo objetivo, que é exatamente evangelizar, levar o nome de Deus a mais e mais pessoas. Claro, se tem o trigo, tem o joio também. Sem dúvida. Né? E eu mostro desafio de todos os lugares. Né? E eu mostro nesse livro, Guto, os pontos positivos, a projeção. A gente vai lançar isso aqui, daqui a pouco isso vai estar em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. A projeção, a facilidade da informação. Enfim, eu lembro aquela cena bonita, eu falei sobre isso na apresentação da minha tese, quando o Papa Francisco estava na Praça de São Pedro, vazia, né, de pessoas físicas. Ali presenciais. Né? Mas tinha milhões de pessoas acompanhando virtualmente. Para mim aquilo ali foi histórico para a história da comunicação da igreja. A relação igreja e comunicação. Tanto no Facebook, como no YouTube, como nas outras redes sociais, o Papa estava presente, o mundo estava presente ali com ele. Isso vai mostrando o poder, a potência que é a rede social hoje no processo de evangelização. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Uma das constatações que eu tive com esse estudo, e foi um estudo de 2 anos praticamente, 95% da bibliografia, Guto, é italiana. Coisas que não foram lançadas aqui no Brasil. Por exemplo, teologia digital. Né? E aí eu fui estudar, fui me aprofundar. O meu orientador é um sociólogo da religião que dá aula há 20 anos na Lateranense. Olha. Autor de vários livros nesse âmbito também. Foi avaliado por 3 doutores e graças a Deus alcancei a nota máxima, né? Summa cum laude. Então, assim, é uma ferramenta. Eu tenho procurado textos, artigos e livros que falam sobre esse fenômeno. Eu acho que aqui no Brasil só existe 2. Né? O do Moisés Esbalhoto, que é Evangelização na Mídia em Nome de Quem, que ele é doutor em comunicação, e esse meu. Então eu tenho, graças a Deus, ido em muitos lugares, falado muito, e
a seminários, a dioceses, nas redes sociais mesmo, na televisão, porque eu quero que as pessoas compreendam isso. A gente está nesse mundo da infosfera, esse mundo on-life, das redes sociais. Precisamos estar, é um caminho sem volta, né? Que gera uma proximidade virtual, mas que não pode jamais excluir o encontro. Eu já lhe conhecia virtualmente, mas muito tempo, já virtualmente. Mas nada melhor do que isso aqui, o face a face. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Uma das constatações que eu tirei nesse livro, nessa pesquisa, foi: nem todo influencer católico é um evangelizador. É verdade. Né? Tem muita gente que usa as redes sociais, usa elementos da igreja, mas para uma autorreferencialidade. Algo que o Papa Francisco bateu tanto, né? Uma autorreferencialidade, para promover o próprio ego ou então encher o próprio bolso. Mas o compromisso com o evangelho não tem. E aí a gente precisa olhar o que a igreja diz sobre isso. Por exemplo, eu estou em comunhão plena com a igreja? É o primeiro fator para saber se você é realmente um missionário digital. Estou em sinodalidade, estou em comunhão com a minha igreja local, com a minha paróquia, com a minha diocese, com a minha arquidiocese. Né? Eu tenho esse vínculo, porque quantos perfis se dizem católicos estão aí criticando a CNBB, criticavam o Papa, enfim, o padre, enfim, para fazer mais polêmica, para gerar mais engajamento, para dar mais números. Não, né? Outro fator, a minha vida, no particular, nas entrelinhas, ela condiz com aquilo que eu posto. Verdade. Aquilo que eu estou mostrando para as pessoas. Porque quando eu ligo uma câmera, é uma coisa, mas quando eu estou no meu dia a dia, no meu informal, eu sou aquilo mesmo, ou seja, existe um testemunho de vida. Enfim, tem inúmeros fatores. Uma coisa que me dói muito hoje, a gente precisa combater isso, é uma disputa que existe por números, por engajamento, né? Não, a minha rede social, se é para evangelizar, ela precisa estar à disposição da sua também, que é para evangelizar, e o objetivo é o mesmo. Eu sempre digo, o céu é muito grande e cabe todas as estrelas, né? Então eu não preciso disputar com você like, eu não preciso disputar engajamento, eu não preciso... A centralidade é evangelização. É evangelização. Então o livro tem esse objetivo, sabe? Nossa, de fazer as pessoas conhecerem o que é a evangelização nas redes sociais e como se faz. Esse aqui ainda tem. Tem. Esse já está quase acabando, ainda tem. Discipulado dos imperfeitos e evangelização nas redes sociais. E caminhos de reconciliação. Caminhos de reconciliação. Eu estou impressionado, Frei, com o que o senhor traz sobre as redes sociais. Isso é maravilhoso, viu? Agora, e essa preparação para ir para a Califórnia, Frei? Que coisa, hein? Que maravilha, né? Eu nunca pensei, né? Tem uma música da Toca que eu gosto muito. Onde estaria eu se não fosse o teu amor? É verdade. Na verdade, essa experiência que eu vou viver na Califórnia, ela nasceu de uma outra experiência. Durante o tempo que eu estive em Roma estudando, lá são 3 meses de férias, né? Sim. E aí a gente tem a oportunidade de estudar inglês em Washington, D.C., capital. A gente tem o Capuchin College, que é onde moram vários freis, e eles oferecem aos freis que estão em Roma a possibilidade de passar de 1 a 6 meses lá estudando inglês. Então a gente paga a passagem e o curso e eles dão tudo o resto. E eu fui, porque eu sempre gostei muito do inglês. Parei um pouco para estudar o italiano, porque eu estava indo para Roma estudar. E aí, como eu já estava mais seguro do italiano, já falando bem, escrevendo e tudo, aí eu disse, não, agora eu vou voltar para o inglês. Quando eu cheguei em Washington, D.C. para estudar inglês, eu conheci uma comunidade brasileira que tem lá em Washington, dentro de uma paróquia nossa. E a gente passou 2 meses muito próximos. Todo final de semana eu ia presidir lá para eles, a gente ficou muito amigo. E eu fui vendo
a interação, o espírito de comunidade, de fraternidade que existe entre os brasileiros que estão lá fora. E é tão interessante, Guto, que eu posso testemunhar, até de pessoas de valor aquisitivo alto e pessoas pobres, que estão lá e eles vivem em comunidade. Uns ajudam os outros, se reúnem para fazer churrasco, se reúnem para fazer festa junina. Eu estava numa festa... Para cozinhar feijão, Exato. Coisa de brasileiro, né? Para jogar futebol, sabe? E aí a experiência foi tão boa, que quando eu estava saindo de lá, um frei perguntou, será que você não tinha interesse, assim, de voltar para cá? Só que a gente faz voto de pobreza, faz voto de pobreza e de obediência, então a gente não escolhe para onde vai. E aí foi quando eu voltei para Roma, comentei isso com o definidor da América Latina, que é um amigo meu também, disse, olha, a experiência foi muito boa, tal, eu não estou pedindo para ir, mas quero dizer que foi muito boa. E aí 9 meses depois, ele me convidou, ele chamou e disse, olha, surgiu um convite. Um provincial da Califórnia me pediu um frade para tomar conta de uma comunidade brasileira. Olha. E eu pensei em você. Por todo o seu processo formativo, né, porque você foi pároco durante 7 anos, você tem um trabalho, você se comunica bem, você já sabe, né, um pouco de inglês, e essa experiência que você viveu foi muito boa também. Você aceita? Eu pensei, né, um pouco, aí falei, aceito. Meu provincial, porque precisava do aval do meu provincial, que estava aqui no Brasil. Aí ele foi, conversou com o meu provincial, e ele disse, faço gosto. E aí eu voltei de Roma em agosto do ano passado, e de lá para cá a gente tem preparado toda a documentação. O visto já foi aprovado, só falta a entrevista. E aí a gente está resolvendo os últimos detalhes e provavelmente em novembro desse ano eu esteja partindo para essa nova missão. O frio na barriga. Cara, é o novo, né? Mas média muito feliz. Média de 3 anos. Média de 3 anos. Olha. Quem sabe a gente vai, né? O Santo Flow lá. Santo Flow na Califórnia. Gostou do nome? Santo Flow na Califórnia. Fazer uma edição especial. Eu quero muito agradecer primeiro a generosidade, desde a época que o Santo Flow estava começando, que eu falei com o senhor foi muito solícito, respondeu, a gente começou a conversar. As pessoas mandavam, chama o Frei, você postava lá para mim. Aquela coisa, que maravilha. E a generosidade e o carinho. E estou muito feliz em conhecer o senhor pessoalmente agora. Parabéns pelos livros. E nos encontraremos mais vezes, com certeza, no Brasil, na Califórnia ou no universo OnLife. OnLife. Gostou? Gostei, parabéns. Muito bom, Frei. Então, vamos terminar com uma bênção para todo mundo que está nos acompanhando aí. Fica à vontade, Frei. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus Pai Todo-Poderoso, pela intercessão do Beato Carla Cutz, São Carla Cutz daqui a pouco, que o Senhor possa abençoar todos os comunicadores, todos os missionários digitais, abençoar todo o projeto do Santo Flow, as pessoas que trabalham nele, o Guto, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, ilumine vocês que nos acompanham, com todas as graças e bênçãos do céu. Pela intercessão de São Padre Pio, da Virgem de Lourdes, o Senhor vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A você que esteve conosco, vamos continuando. Esse é o nosso episódio especial Aconteceu na Expo. Vamos lá, Deus abençoe.